personalidade extremamente ilustre da cidade de Poços de Caldas, família muito tradicional, viveu ali toda a sua vida, depois faleceu aos 97 anos de idade, e depois de uma vida profícua, em benefício dos seus conterrâneos, em benefício da sua cidade, em benefício da sua família. E a vida profícua dele se traduziu, senhor presidente, em várias posições que ele veio a ocupar durante a sua existência, como vereador da cidade de Poços de Caldas, como prefeito por 2 vezes, tendo durante as suas 2 administrações criado lá instituições que permanecem até hoje, que dão a Poços de Caldas talvez um diferencial em relação às demais cidades do seu porte, de sua condição, fazendo dela uma cidade sui generis sob certos aspectos, graças muito às iniciativas do senhor Agostinho Loyola Junqueira. E dou como exemplo, senhor presidente, a implantação de um departamento exemplar até hoje, o Departamento Municipal de Eletricidade, que persiste até hoje e que é um exemplo para o país. É uma autarquia que ela faz a geração da energia no município, distribui a energia no município, e que tudo isso de uma forma absolutamente exemplar. Uma instituição muito eficiente, que já extrapolou os limites do município de Poços até os limites de Minas Gerais, tendo se associado a grandes companhias brasileiras na busca de geração de energia fora do estado de Minas Gerais, com sociedades em Santa Catarina, em Goiás e em outros locais. Tudo isso, portanto, dentro de uma empresa municipal, coisa exemplar no país. E criou também, senhor presidente, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que também prevalece até os dias de hoje, prestando um serviço inestimável à população de Poços de Caldas, tratando com muita qualidade, com muito zelo, com muito cuidado, com uma enorme eficiência a questão da água do município, e também entrando agora na questão do esgoto de uma forma muito mais expressiva, de tal maneira que Poços de Caldas, que é o primeiro IDH de Minas Gerais, deve muito a essas iniciativas do senhor Agostinho Loyola Junqueira, que lamentavelmente faleceu agora nesses dias. E criou também, aí também numa iniciativa que eu considero sui generis, uma faculdade de filosofia, uma faculdade municipal, que prevaleceu, que existiu durante muitos anos, faculdade de filosofia, faculdade de ciências e letras, faculdade de administração, depois faculdade de engenharia, tudo isso como autarquia municipal de ensino. Portanto, quase que uma universidade municipal, coisa inédita no país. Mas eu queria, sobretudo, senhor presidente, ressaltar a qualidade desse político. E é bom, no Brasil, nós precisamos fazer essas ressalvas que eu considero fundamentais. No momento que o Brasil se vê as voltas com a corrupção na política, no momento que a atividade política fica desacreditada, e todos nós lamentamos as coisas que têm acontecido por aí, o senhor Agostinho Loyola Junqueira foi um homem de uma correção absoluta, correção ímpar, um homem que orgulhou a cidade de Poços de Caldas pela sua conduta de honradez, de dignidade, de absoluta honestidade, que toda a cidade reconheceu nele durante toda a sua vida. Portanto, venho aqui com a tristeza de lamentar a perda de um grande cidadão como esse, mas também com esta satisfação de poder aqui fazer esses elogios que estão merecidos por esse senhor, que sem dúvida alguma marcou a vida política e social da cidade de Poços de Caldas de forma indelével. Gostaria também, senhor presidente, de manifestar aqui, nesses últimos dias, exatamente 2 dias atrás, no dia 22 de fevereiro, comemorou-se lá o aniversário da minha cidade de Andradas, 120 anos de existência, uma cidade extremamente progressista, uma cidade muito interessante, muito acolhedora, um povo muito trabalhador, uma cidade que tem características extremamente sui generis, fica lá aos pés do Planalto de Poços de Caldas, uma posição geográfica muito interessante, muito bonita, e eu estive lá participando das comemorações do seu aniversário, junto com o povo da cidade, com as autoridades, o prefeito, o prefeito Ademir Pérez, o presidente da Câmara, Fernando Pérez,
e as demais autoridades do município. Lá estava também o deputado federal Geraldo Tadeu, e nós pudemos ali ver a alegria do povo, uma cidade que se caracteriza pelo desenvolvimento, um desenvolvimento diversificado em diversas áreas, tanto na área rural quanto na área industrial, fazendo com que também tenha uma renda per capita muito boa e seja também um dos primeiros IDHs do estado de Minas Gerais. Então, com muita satisfação, eu trago aqui, posso daqui também cumprimentar e enviar os meus parabéns aos meus conterrâneos da minha querida cidade de Andradas. Finalmente, senhor presidente, eu queria comunicar a esta casa que eu estive no último domingo na cidade de Munhoz, lá no sul de Minas também. E estive lá acompanhando o nosso vice-governador, professor Antônio Augusto Anastasia, que ali esteve para verificar em loco uma tragédia ocorrida naquele município nessas últimas semanas. O Munhoz é uma cidade que fica lá no sopé de uma montanha, aquelas montanhas bonitas lá do sul de Minas. O povo também muito trabalhador, a cidade ela se destaca muito na produção de batata, o povo trabalhador, operoso, hospitaleiro, e que se viu às voltas aí com duas tempestades absolutamente inéditas. A primeira ocorrida há uns 2 meses atrás, que arrebentou as pontes da cidade, derrubou algumas casas e trouxe um problema muito grande na praça principal da cidade. E aí nós estávamos às voltas com a possível, as iniciativas para o conserto da cidade, e aí veio uma outra chuva e acabou destruindo tudo que lá, por onde passavam esses 3 rios que se juntam num só, e que realmente conseguiu lá uma destruição lamentavelmente muito forte e que penalizou as pessoas, derrubou inúmeras casas das margens dos rios, dentro da cidade, derrubou 6 pontes dentro da cidade, algumas delas fora da cidade, e realmente destruiu a praça principal da cidade. Porque o rio passa no meio da praça, o rio era totalmente canalizado por esses tubulões, o rio não era visível na praça, e agora a praça está lá totalmente arrebentada pela fúria das águas nessa última chuva. O professor Antônio Anastasia esteve lá para verificar em loco o tamanho e a dimensão do estrago produzido ali, e também para conversar com o prefeito, com as autoridades da cidade, com o povo da cidade, para manifestar a sua solidariedade. E ali estava todo o povo reunido na praça principal da cidade, era domingo. Vários outros prefeitos da região ali também se encontravam. O professor Anastasia ficou totalmente sensibilizado com o que viu e tomou as providências já necessárias para os reparos que deverão ser feitos, depois de uma reunião de trabalho com o prefeito e com toda a equipe da prefeitura, lá na sala do prefeito, naquele mesmo momento. O professor naturalmente manifestou não só a sua solidariedade, mas a sua disposição em viabilizar recursos imediatamente para a recuperação da cidade. E já manifestando que, então, logo chegasse a Belo Horizonte, faria, depois da tramitação dos documentos e dos projetos, o repasse de recursos a fim de que o prefeito pudesse iniciar imediatamente as obras para a recuperação daquela cidade de Munhoz. Então, é um registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer para mostrar a eficiência do governo de Minas Gerais. O vice-governador, em pessoa, lá esteve, não tinha agenda, porque a agenda está totalmente tomada, mas foi lá no domingo. Foi no domingo à tarde, deixou aqui o seu descanso, merecido descanso, para ir lá manifestar a sua total solidariedade ao povo da cidade de Munhoz e manifestar a sua disposição em encaminhar a solução rápida para a reconstrução daquilo que foi destruído. Então, eu queria manifestar isso aqui, senhor presidente, cumprimentando o professor Anastasia, por essa disposição que ele tem, e podia atender as solicitações que chegam a ele, pela disposição que tem de ir à cidade, de conversar com os prefeitos, dar atenção aos vereadores, dar atenção ao povo da cidade, como ele fez lá na cidade de Munhoz, e deixando lá a certeza de que o que foi destruído será o mais rapidamente possível reconstruído pela eficiência do governo de Minas Gerais e pela ação muito forte do nosso vice-governador, professor Antônio Anastasia. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.